há uma estatística em particular que o diferencia completamente de qualquer outro país do mundo. Apesar de ser uma das nações mais populosas, é o único país do mundo que tem uma taxa de população de moradores de rua quase 0%. Enquanto os Estados Unidos enfrentam uma grande crise de pessoas sem teto, com o número de pessoas vivendo nas ruas aumentando a cada ano, o Japão parece ter encontrado a solução para um problema social que parecia não ter realmente uma solução. No entanto, se você olhar além das manchetes, a situação começa a parecer muito diferente. A realidade por trás desse sucesso aparentemente incrível revela uma realidade perturbadora e sombria sobre como é a vida na sociedade japonesa e o que realmente está acontecendo de verdade por trás das manchetes. Então, como o Japão conseguiu ter uma taxa de moradores de rua de 0%? E por que isso, na verdade, não é uma boa notícia para o país? Este é o segredo sombrio de como o Japão resolveu o problema dos sem-tetos. De acordo com estatísticas oficiais, o Japão é um país com mais de 125 milhões de habitantes, com cerca de 3 mil pessoas sem teto, o que representa 0,003% de sua população. Muito menos do que outros países com baixas taxas de moradores de rua, como a Suíça, e muito à frente de países como os Estados Unidos. Mas por que exatamente? Bem, existem várias razões que frequentemente são apontadas. Em primeiro lugar, ser morador de rua é realmente muito difícil no Japão, e na cultura japonesa, isso é incrivelmente repudiado. De acordo com o fundador de uma organização sem fins lucrativos que apoia os sem-teto no Japão, não há cultura de compaixão pelas pessoas sem teto no país. E elas costumam ser vistas como pessoas que só têm a si mesmas para culpar por sua situação e que não merecem ajuda alguma. Isso é ainda mais forte, porque a maioria dos sem-teto no Japão são homens. E na cultura japonesa, tradicionalmente, é esperado que eles sejam autossuficientes. E o fracasso deles é visto como uma avaliação embaraçosa, tanto pelo público quanto por eles mesmos. Como resultado, as autoridades tendem a tornar mais difícil realmente ser um morador de rua do que na maioria dos países ao redor do mundo. Qualquer tipo de mendicância em público é proibida por lei. E pessoas sem teto tendem a ser empurradas para fora da vista. Cidades como Tóquio são conhecidas por implementar o que é chamado de arquitetura anti-sem-teto, como parques que são trancados à noite para que as pessoas não possam dormir lá. Bancos e outros elementos urbanos projetados especificamente para fazer com que deitar, dormir e sentar por um longo tempo seja desconfortável, a fim de desencorajar os moradores de rua e pessoas sem teto de permanecerem na área. Uma resolução recente do Conselho Nacional de Saúde, né, chancelada pela ministra da Saúde, que também legalização do aborto, legalização de terapias hormonais para transgêneros, menores de idade, e legalização da maconha, outras coisas assim desse tipo, né? Então, eu queria começar a falar um pouco disso, mas saindo do Brasil, analisando alguns casos que têm sido bastante paradigmáticos dessa cultura da morte, né? Queria começar com um caso no Canadá. Não sei se vocês têm acompanhado, né, o que tem acontecido no Canadá do Trudeau, né? O Fidelzinho. Não sei se dizem que tem uma reza a lenda que ele é filho biológico do Fidel Castro, umas passagens da mãe dele, que era progressista e tal. Mas mesmo que não seja filho biológico, certamente ele é um filho espiritual do Fidel Castro, né? Porque ele herdou a sua compulsão pelo totalitarismo e pela ditadura. E aí no Canadá, né, eu li uma história contada por uma jornalista canadense chamada Margaret Went, que é num livro, numa revista digital chamada Quillette, não sei se vocês conhecem, que discute temas polêmicos. Assim, uma revista com, digamos, um mundo anglófono, assim. Ela pega um pouco o pessoal
Commonwealth, então o pessoal da Austrália escreve, Inglaterra, Escócia, etc. E eles tratam muito de assuntos polêmicos, assim. O mote da revista é não se furtar a discutir qualquer tipo de assunto, mesmo que seja tabu, né? E essa jornalista, ela começa a falar do caso, o objeto dela nesse artigo é o caso do programa instituído pelo Trudeau em 2016, chamado Medical Assistance in Dying, a sigla MAID, né? Ou seja, é um programa de suicídio assistido oferecido pelo governo canadense, né? Para começar, esse programa foi vendido, evidentemente, como uma coisa de humanismo, né? Vamos evitar o sofrimento, poupar o sofrimento das pessoas, e era dirigido exclusivamente para doentes terminais. Um dos critérios era cuja morte natural fosse, digamos, previsível, sim, fatalmente previsível, né? Não tinha solução. E aí essa jornalista, Margaret Went, nesse artigo, inclusive ela foi entusiasta do programa no começo, porque ela conta um relato pessoal de um amigo dela. Ela foi testemunha de um amigo que estava com câncer terminal, sofrendo muito, e ela foi testemunha, digamos, para autorizar o processo de autorização desse suicídio. Então ela era, digamos, a princípio ela era favorável ao negócio, né? Mas ela começa a notar que os critérios de elegibilidade para o programa começaram a ser afrouxados de uma maneira assim assustadora. Então começou com pessoas com doenças terminais e passou a incluir, primeiro eles aboliram a necessidade de ser, digamos, ter essa morte previsível, morte natural previsível, né? Então não precisa a pessoa que está com uma morte assim certa, decretada, medicamente atestada, né? E aí, além de pessoas com doenças físicas claras, eles começaram a incluir pessoas com doenças psicológicas, incluindo depressão, né? E foram expandindo, começaram problemas com problemas de sociabilidade, pessoas que, digamos, não se encaixam em determinados, não se sentem bem socialmente, têm problemas com a vida social, né? E aí pode incluir autista, pode incluir uma série de coisas, né? E mais do que isso, a pessoa passou a não ter mais necessidade de um atestado médico presencial. Você pode fazer online, né? Você pode consultar rapidamente ali via Zoom, e se você obtém uma autorização, um médico atestando que você é um candidato, você passa a poder dar continuidade no processo. Você está vendo essas